Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje nessa questãozinha, a gente vai falar da parte da química que eu acho que mais agrada o pessoal, que é a química orgânica. É uma questãozinha que vai exigir de você uma noção de funções mistas, então o nomezinho ali tem duas funções envolvidas, e vai basicamente fazer perguntas sobre conceitos básicos da química orgânica, hibridação, classificação de carbono, identificação de grupo funcional. Então é uma questãozinha que é relativamente simples, mas que vai exigir vários pontos da matéria. Ficou curioso? Se garante? Então, vamos conferir, porque aqui falamos de química, é química. Vem comigo, meu querido, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa questão traz pra gente? Vou dar uma lida na questão e nas alternativas, e aí a gente confere como resolver. Considere o ácido 2-aminoetanoico, também conhecido como glicina, cuja fórmula molecular é C2H5NO2. A respeito da estrutura da molécula do ácido 2-aminoetanoico, assinale a alternativa correta. A hibridação do átomo de carbono do ácido carboxílico é sp2. O átomo de carbono do ácido carboxílico é considerado secundário. A molécula apresenta um átomo de carbono sp3 e outro sp. A molécula de glicina contém os grupos funcionais amida e ácido carboxílico. Na molécula de glicina, os átomos de carbono estão ligados por uma ligação dupla. Então, galera, olha só, antes de resolver essa questão, propriamente dita, você está vendo que você precisa saber montar a fórmula do composto para você identificar. Precisa saber ver os grupos funcionais. E aí, para isso que eu quero te dar uma dica. Qual dica que eu quero te dar, meu querido? A dica que eu quero te dar é essa daqui, ó. A dica de me seguir no Instagram. Por quê? Dá um confere nesse material aqui, né? Tá aqui só para ilustrar. São resumos e mapas mentais das principais funções orgânicas, com regra de nomenclatura, com exemplos comentados, onde o pessoal tem mais dúvidas, tem aqui, e ainda tem um mapa mental que vai estar envolvendo a identificação dos grupos funcionais. O meu Instagram, pessoal, é o abporto. Eu vou colocar para você aqui em cima, ou agora, ou no fim do vídeo. Eu coloco ele mais uma vez, mas é abporto, para você seguir. Lá tem esse resumão de química orgânica, mas também tem vários outros temas. Tem matéria do primeiro, segundo, terceiro ano, tem aí vários outros conteúdos. No meu Instagram eu libero quiz semanal, vídeos de experimentos em químicas, enfim, chamada para os vídeos do YouTube e vários outros conteúdos que eu vou liberando sempre aos pouquinhos lá. Beleza? Então fica a dica, porque se você tiver esse material na sua mão de consulta, na hora de estudar, fica tudo muito mais fácil. E é um material que eu peguei e resumi de vários livros textos, de várias fontes diferentes, para ficar um material muito enxuto e um material bem organizado para você. Então fica aqui o convite, @abporto. Vai lá e dá uma conferida, que eu acho que tem muita coisa que você vai gostar, com certeza. Então vamos para a questão, galera. Olha só, a questão está falando do ácido 2-aminoetanóico. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quem é esse cara. Ácido, vai vir de ácido carboxílico. Então a gente sabe que tem que ter a C, vou buscar aqui no cantinho, ó. Ácido carboxílico tem que ser C-O-OH. Tem na posição 2 um grupo amino, já eu falo dele. E o composto tem a regrinha de nomenclatura. Et é para 2 carbonos. An, porque a ligação entre os carbonos é simples. E o oico é de ácido carboxílico, então C-O-OH. E aí fica faltando esse 2 amino. Amino, pessoal, é o grupamento amina, como grupo funcional aqui, ó, como se fosse uma ramificação pendurada no carbono 2. Por quê? O carbono 1 é do grupo funcional, carbono 2 é o vizinho. Ah, Arthur, mas eu vi na aula lá que a gente tem a nomenclatura de amina no final, né? Eu falo as ramificações que estão ligadas nela e termino com amina. Por exemplo, etil-metilamina ou, em ordem crescente de complexidade, metil, etil, amina. Eu acrescento radicais e amina. É verdade. Quando a amina é uma única função e ela tem radicais pequenos. Quando ela deixa de ser a função principal, ou então o radical que está ligado a ela é muito grande, a gente coloca ela como uma ramificação, com a mesma ideia, um substituinte,
e eu uso o amino. Então, o ácido 2-amino-etanoico é esse camarada aqui. Completei a valência com os hidrogênios, tá tudo aí. Agora, de posse desse cara, a gente consegue fazer a questão. Por quê? Ele fala que a hibridação do átomo de carbono do ácido é sp2. Deixa eu te dar uma dica legal aqui para você não esquecer mais isso. Para você identificar as hibridações, eu vou te dar um macetinho com os dedos da mão. Se você acompanhar isso aqui, vai ficar numa boa e você não vai errar mais. Olha só. O carbono faz 4 ligações. Então, cada dedo meu corresponde a uma ligação. E eu vou sempre contar o espaço entre os dedos. Então, por exemplo, se o carbono fizer 4 ligações simples, eu vou contar o espaço entre os dedos. sp1, P2 e P3. Então, o carbono que faz 4 ligações simples, ele é sp1, P2 e P3. Aproveita e comento para você. Carbono sp3 é tetaédrico, a geometria dele. Ele é um carbono, né, tridimensional, ele não é plano. Isso o Enem gosta muito de perguntar, caiu nos últimos anos, fica a dica. Um composto que tenha carbono sp3, carbono que faz 4 ligações simples, ele não é plano. Ele vai ter uma parte que é tridimensional. Fica ligado nessa dica. Agora, e se ele fizer uma dupla e duas simples? Então, ó, uma dupla e duas simples. sp1, sp2. Então, se o carbono fizer uma dupla e duas simples, ele é sp2. Outras possibilidades das ligações. Ele fazer duas duplas. Então, a hibridação dele é sp1. Ou a hibridação dele, ele faz aí ligações do tipo tripla e uma simples, também é sp1. Então, esse macetinho te ajuda a fazer qualquer questão aí que vai envolver hibridação de uma forma muito fácil. Veja bem, ele fala que a hibridação do átomo de carbono do ácido carboxílico. O átomo de carbono do ácido carboxílico é esse cara aqui, ó. Então, ele está fazendo uma dupla com oxigênio, uma simples com oxigênio e uma simples com carbono. Não preciso me preocupar com quem são as ligações, tá? Então, uma dupla e duas simples é sp1, sp2. Então, de fato, o carbono que está ligado ao ácido carboxílico, ele possui a hibridação do tipo sp2. Então, já matamos a questão. Só com esse macetinho a gente consegue resolver ela. É claro que eu vou ver as outras alternativas porque eu quero te ensinar por que as outras estão erradas. Nosso objetivo aqui não é te dar gabarito. Isso você acha fácil no próprio site da UFJF. O legal é a gente discutir e aprofundar na questão. O átomo de carbono do ácido carboxílico é considerado secundário. Galera, vamos lá. Ácido, né? Classificação do carbono. Se o carbono está ligado a até um carbono, então, por exemplo, eu tenho um carbono e ele está sozinho, ele é primário. Esse carbono sozinho está ligado a mais um carbono, ele ainda é primário. Então, todo carbono que se liga a até um carbono primário. Se esse átomo de carbono que eu estou olhando estiver ligado a dois outros átomos de carbono, ele é secundário. Se um átomo de carbono estiver ligado a 3 outros, terciário. E se um átomo de carbono estiver ligado a 4, ele é quaternário. Então, é basicamente isso para você olhar. Ele está te falando que o átomo de carbono do ácido carboxílico é secundário. Esse carbono do ácido carboxílico está ligado a apenas um carbono. Então, ele não é secundário, ele é um carbono primário. Então, a letra B, de fato, está errada. Letra C. A molécula apresenta um átomo de carbono sp3 e o outro sp. Galera, o que é um átomo de carbono sp3? Lembra? Fez 4 ligações simples, sp1, sp2, sp3. Então, para um carbono ser sp3, ele tem que fazer 4 ligações simples. Isso é verdade? É, isso é verdade. A gente tem um carbono sp3. Qual carbono? Esse cara aqui, ó. Esse aqui está fazendo 4 ligações simples, ele é sp3. Isso é verdade. Agora, o outro carbono é sp. Não. Qual é o critério para ser sp? Uma dupla ou outra dupla, né? Então, duas duplas, que aí é sp1 ou sp. Ou então fazer uma tripla e uma simples, que também é sp1. Então, aqui não é o caso. O outro carbono a gente já viu, é a resposta da letra A.
O carbono do ácido carboxílico ele faz uma dupla e duas simples, ele é sp1, ele é sp2, perdão. Então, letra C está errado. Letra D. A molécula de glicina contém os grupos funcionais amida e ácido carboxílico. Ácido carboxílico é verdade. Só que esse grupamento aqui, ó, ele é o grupamento amina. Tanto que esse cara ele é chamado de aminoácido, porque tem o grupamento amina e o grupamento ácido. Caso você não lembre, o grupamento amida é o nitrogênio ligado a carbono que faz dupla com o oxigênio. Aqui poderia ter mais carbonos, tá? Não precisa ser necessariamente hidrogênio, não. Posso ter carbonos ligados no nitrogênio. Mas o ponto é nitrogênio ligado a carbono que faz dupla com o oxigênio. Então, ali não é amida, ali é amina. Tanto que está no nome, 2-amino. Por que amino? Porque a amina não é a função principal nessa cadeia. Não está acompanhando essa descrição aí, essa questão de funções mistas, vai lá no meu Instagram, pega aqueles resumos lá que tem o mapa mental e no resumo você vai ver que tem um último item nele que são funções mistas. Eu dou inclusive o exemplo de um aminoácido comentado para você. E se você ainda assim tiver dúvida, vem aqui embaixo nos comentários e fala comigo. Fala, pô Arthur, dá mais exemplos aí, grava uma aula para gente sobre funções mistas. Detalhe isso um pouco mais porque eu não vi bem ou eu vi e não entendi muito bem, que aí eu preparo uma aula, preparo um conteúdo legal para vocês. E por fim a letra E. Na molécula de glicina, os átomos de carbono estão ligados por uma ligação dupla. Não. Na molécula de glicina, ó, os átomos de carbono estão ligados por uma ligação simples. Essa dica estava aqui no nome, ó. Et é para 2 carbonos, an para ligações simples. Então, nem precisava da estrutura, você matava pelo nome. Beleza, galera? Então é uma questão que ela é direta, não tem muita firula, não tem muita volta, ela é meio bateu, levou ali, só que ela pega muita coisa. Ela pega nomenclatura de funções mistas, ela pega identificação de função, se é ácido carboxílico, se é amida, entre outras possibilidades, trabalha hibridação e trabalha classificação de carbonos. Então, com uma única questão, a gente consegue abordar vários temas importantes da química orgânica. Eu vou deixar para você aqui mais uma vez o meu Instagram, um pedido para você ir lá, porque eu quero te ajudar e lá tem muito material maneiro para você curtir. Aproveito, né? Peço o que todo mundo pede nas redes sociais, né? Por favor, considere se inscrever no canal. Não vou pedir para você se inscrever, mas se você está achando legal, se você acha que o conteúdo vai te ajudar, se inscreve. E vou pedir para você deixar o joinha, deixar o seu like. Por quê? Quando você interage comigo, seja se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, as redes sociais entendem que o conteúdo é bom. A mesma coisa vale para o Instagram. Quando você vai lá, dá um like, curte, compartilha o conteúdo, a galera entende que tá legal e ajuda a divulgar mais ainda o conteúdo. Então, por isso que eu vou te pedir, tanto aqui quanto no YouTube, dá essa moral para esse projetinho que eu estou desenvolvendo aí. Beleza? Meus queridos, espero ter te ajudado. Muito obrigado pela atenção. Bom dia aí. Valeu!